Bem, hoje nós vamos continuar tratando do TCP e nessa aula de hoje nós vamos estudar controle de fluxo e gerenciamento de conexão. Nunca é demais lembrar a vocês que, além de assistir à aula, vocês precisam ler e utilizar o livro-texto que a gente adotou nessa disciplina. Bem, vamos nos situar. Nós estamos falando da camada de transporte, né? E na camada de transporte, nós vimos inicialmente os serviços, né, que ela oferece para a camada de aplicação. Depois, nós tratamos da multiplexação e da demultiplexação, mais enfocando o TCP e o UDP, ou seja, a multiplexação no TCP e a multiplexação e demultiplexação também no UDP. Depois, nós falamos do transporte não orientado à conexão UDP, da internet. Mas, para falar do TCP, nós precisamos, antes, examinar os princípios da transferência confiável de dados. Foi aí, terminando essa parte, que nós começamos a tratar do transporte orientado à conexão da internet, o TCP. Na aula passada, nós falamos da transferência confiável de dados, falamos nesse tópico sobre como o TCP usa número de sequência, como faz confirmações e como são estimadas as temporizações, que são mecanismos necessários para essa transferência confiável. Hoje, nós vamos falar do controle de fluxo e do gerenciamento de conexões. Bem, vamos iniciar falando do controle de fluxo, né? Nós já sabemos que o lado receptor da conexão TCP possui um buffer de recepção. Nesse buffer de recepção, que aliás está ilustrado aí no slide, o TCP coloca os bytes que recebe da camada de rede e que estão corretos e ordenados. Tá? Bem, é nesse buffer, que a gente chama de buffer de recepção, que a aplicação apanha os bytes que são a elas destinados, né? Bem, o que acontece? Acontece que o processo de aplicação, que deve retirar os bytes desse buffer, do buffer de recepção, pode demorar a ler esses dados do buffer de recepção. O que vai acontecer, então? Pode ser que o transmissor, ou seja, a máquina que está do outro lado da conexão TCP, então, envie dados mais rapidamente do que a aplicação, na verdade, está retirando do buffer. O que pode acontecer com o buffer? Nesse caso, o buffer pode ficar cheio e dados vão ser perdidos, né? Para evitar que dados precisem ser retransmitidos, porque o buffer não é capaz de conter os dados que estão sendo enviados numa velocidade maior do que são consumidos, o TCP implementa o controle de fluxo. Então, qual é o propósito do controle de fluxo? É garantir que o transmissor TCP não vai inundar o buffer do receptor, transmitindo mais rapidamente do que o receptor é capaz de consumir. Tá? Bem, de transmissão à taxa de leitura da aplicação receptora. Basicamente, é isso que o controle de fluxo faz. Lembrar que esse buffer de recepção, talvez seja um detalhe interessante de lembrar, né? Nós sabemos que a conexão TCP ela é half duplex. Tanto o transmissor
manda dados para o receptor, como o receptor manda dados para o transmissor. Então, esse buffer de recepção, nós já sabemos, né, de aulas anteriores, que ele está presente nos dois lados da conexão TCP. A gente está examinando um dos lados. Bem, como é que funciona o controle de fluxo do TCP? Basicamente, existe o receptor TCP, ele tem uma variável que a gente chama de receive buffer, que está ilustrado aí na transparência, né? Que informa qual é o tamanho total do buffer de recepção. E nós temos uma variável que a gente está chamando de receive window, que basicamente nos vai dizer em cada instante quanto de espaço disponível ainda existe no buffer de recepção. Ou seja, se receive window é a variável que informa a quantidade de espaço livre que ainda existe no buffer de recepção, basicamente o que o receptor TCP faz é examinar, né, qual foi o último byte recebido, né, e qual foi o último byte lido pela aplicação. Né? Com esses valores e diminuindo esse valor do tamanho total do buffer, ele obtém o valor do receive buffer, ou seja, quanto espaço disponível ainda tem no buffer. Tá? Se nós lembrarmos aulas anteriores, nós vimos que o TCP, né, no seu cabeçalho, tem um campo que a gente chamou de janela de recepção. É exatamente nesse campo que o receptor, quando envia informação para o transmissor de volta, pode ser uma confirmação, ou pode ser, na verdade, um dado que carrega uma confirmação no sentido reverso, ele coloca o valor que ele tem naquele momento para receive window, ou seja, o espaço disponível no buffer. Então, o receptor, em outras palavras, anuncia o espaço livre, incluindo o valor do receive window nos segmentos que ele manda do receptor em direção ao transmissor naquele campo que nós chamamos de janela de recepção. O transmissor, ao receber essa informação, né, ao olhar esse campo das mensagens que chegam a ele limita os dados, né, que ainda não estão reconhecidos ao tamanho da janela receive window, ou seja, ele ajusta o tamanho de janela de transmissão a essa quantidade de bytes que ele acaba de ser informado e que o receptor é capaz de receber. Isso garante que o buffer do receptor não vai transbordar. Bem, é importante lembrar que controle de fluxo, né, que nós acabamos de examinar, é diferente de controle de congestionamento. Controle de fluxo diz respeito à capacidade do receptor TCP ter espaço para receber a informação que o transmissor lhe envia. Tá? O controle de congestionamento, que vai ser assunto da nossa próxima aula, ele diz respeito, na verdade, ao congestionamento que pode acontecer no núcleo da rede, ou seja, nos roteadores, né, e que usa um mecanismo semelhante ao controle de fluxo, mas são coisas diferentes. É bom ter isso em mente. Bem, o assunto que a gente vai precisar agora trabalhar diz respeito ao gerenciamento de conexões. O
gerenciamento de conexões, ele é importante porque, na verdade, o estabelecimento de uma conexão TCP, ele consome tempo, e é exatamente esse tempo que é mais perceptível pelos usuários que usam as aplicações que rodam em cima da rede. Por exemplo, é esse o tempo de retardo mais perceptível que a gente nota quando, por exemplo, acessa um servidor web a partir do cliente web. Também, esse mecanismo de estabelecimento de conexão, ele é frequentemente usado pelos hackers, né? Por exemplo, para promover invasões em sites. Então, é importante que a gente conheça esse mecanismo. Primeiro, porque ele consome tempo. E porque, de alguma forma, ele é vulnerável e permite esse tipo de violação de segurança. Tá? Bem, só para lembrar, o remetente-receptor, ou seja, o transmissor, o remetente e o receptor, TCP, estabelecem conexão antes de trocar segmentos de dados. Então, nós devemos lembrar disso, que já que eu estou falando de uma transferência de dados confiável do serviço orientado à conexão da internet, é necessário para o cliente estabelecer uma conexão com o servidor antes de começar a enviar dados. Na verdade, nesse processo de estabelecimento de conexão, tanto o servidor quanto o cliente, eles inicializam variáveis TCP, por exemplo, números de sequência, por exemplo, alocam buffers, aquele buffer de recepção, por exemplo, né? E informações sobre o controle de fluxo, por exemplo, qual é o tamanho inicial do meu buffer de recepção, tá? Então, nesse mecanismo de estabelecimento de conexão, o transmissor e o receptor, eles trocam informações. O meu número de sequência inicial vai ser tal, o tamanho do meu buffer é tal, tá? E o cliente que inicia o estabelecimento da conexão, aqui, por exemplo, a gente tem um comando Java, né, através do qual o cliente está iniciando a conexão TCP. O servidor, né, que fica escutando num socket de boas-vindas, está lá esperando que lhe chegue um pedido de estabelecimento de conexão. Bem, o estabelecimento de conexão, ele se dá em 3 tempos, ou por isso que ele é também chamado de three-way handshake. Tá? O primeiro passo, então, o sistema cliente envia um segmento de controle, SYN, do TCP ao servidor. Tá? Ou seja, existe um segmento que nós chamamos de segmento SYN, que basicamente ele não carrega dados, tá? E ele vai ter, se nós lembrarmos o cabeçalho do TCP, nós temos um conjunto de bits e entre eles nós temos o bit SYN. Esse bit SYN, quando do envio do segmento SYN para pedido de estabelecimento de conexão, ele é colocado a 1, tá? Então, esse segmento carrega o quê? Ele informa o quê? Ao outro lado, ou seja, ao servidor, o TCP do servidor. Olha, eu desejo estabelecer uma conexão com você, com o TCP que roda na máquina do servidor, e o número de sequência inicial, tá, que eu, cliente TCP, vou utilizar, vai ser tal. Então, ele especifica o número inicial de sequência e mais uma vez, frisando esse segmento não carrega dados. Ao receber o segmento SYN, o servidor, tá, o sistema servidor, responde com um segmento de controle que nós chamamos de segmento SYN-ACK, ou seja, o TCP receptor
ele vai responder, né, com uma confirmação o segmento anteriormente recebido. Esse segmento SYNAC, ele também carrega o bit SYN ligado, setado em 1, tá? Quando o TCP receptor recebe o pedido, então recebe essa mensagem, esse segmento SYN, o que ele faz? Ele aloca os buffers, especifica o seu próprio número de sequência inicial, tá? Que vai ser usado para a transmissão da informação do servidor para o receptor. Então, esse segmento SYNAC chega no cliente e aí nós teremos o passo 3. Esse passo 3, o receptor recebe, então, esse segmento SYNAC e responde com o segmento ACK, que nessa altura já pode conter dados. Então, o processo de estabelecimento de conexão TCP passa por essas 3 etapas. Por isso, os autores costumam chamar esse procedimento, né, de estabelecimento de conexão de apresentação de 3 vias, ou em inglês, three-way handshake. Bem, dentro desse tema de gerenciamento de conexões, nós precisamos ainda examinar como é feita o encerramento da conexão TCP, ou como é feita a liberação da conexão TCP. Tá? Na verdade, o fechamento da conexão TCP, ela pode ser uma iniciativa tanto do cliente quanto do servidor. Tá? Aqui no nosso exemplo, na nossa discussão, nós estamos supondo que é o cliente que inicia o encerramento da conexão. Então, na verdade, o que o cliente faz? O cliente, ele vai fechar o socket, né? Através, por exemplo, de um comando Java, client socket, close, né? Que está mostrado aí no slide. Isso resulta em que o TCP do cliente vai gerar um segmento que nós chamamos de segmento fim. Novamente, reportando ao nosso cabeçalho TCP, existe nesse cabeçalho TCP um bit ou um campo de um bit chamado fim. Então, esse segmento, ele vai estar ligado, ou seja, vai estar colocado a 1. Então, o primeiro passo do encerramento de uma conexão TCP, o sistema cliente envia um segmento de controle, o segmento fim, ao servidor. A gente pode ver aí na ilustração, ao longo do tempo, como isso se dá. Quando o servidor recebe o segmento fim, então o que ele faz? Ele confirma o recebimento do segmento fim, tá? Enviando o ACK, né? E aí passa a iniciar seu processo, tá? De encerramento da conexão ele próprio. Então, ele envia o ACK e reparem na ilustração que em seguida ele começa a fechar ou encerrar a conexão. Fazendo o quê? Mandando do servidor para o cliente um segmento SYN idêntico ao que o cliente mandou para ele. Ou seja, um segmento cujo campo de um bit fim está ligado. Tá? O passo 3, então, compreende o seguinte: o cliente, então, recebe esse segmento fim que o servidor lhe enviou, mas repara, quando o servidor mandou o segmento SYN, ele não fechou, ele não encerrou a conexão, ele iniciou o fechamento da conexão. Então, no passo 3, o cliente recebe fim e responde com uma confirmação, responde com ACK. Tá? O passo 4 compreende a chegada desse ACK ao servidor
e só nesse instante o servidor TCP considera a conexão TCP encerrada. Todavia, o cliente, ao enviar o ACK, ainda assim, tá, não considera encerrada a sua conexão. Ele temporiza, ou ele espera por um tempo, tá, que está mostrado aí no nosso diagrama, tá, em geral 30 segundos, 1 minuto ou 2 minutos, depende de como o TCP está configurado, e só após esse tempo ele encerra, dá por encerrado a conexão. Tá? Eu gostaria que vocês pensassem a respeito de o que acontece quando o cliente e o servidor iniciam o processo de encerramento de conexão ao mesmo tempo. Tá? Aqui, nesse slide, então nós temos a ilustração, tá, da vida, do ciclo de vida do cliente TCP e o ciclo de vida do servidor TCP. Vamos examinar inicialmente no canto superior esquerdo como se dá o ciclo de vida do cliente TCP. Tá? Tudo inicia, né, no estado de fechado, né, ou de closed, tá, até que a aplicação cliente resolve iniciar uma conexão TCP. Nesse caso, o que se passa? A aplicação cliente envia um segmento SYN, como nós vimos lá. Nesse momento, tá, ele passa para o estado do segmento SYN enviado, que nós estamos chamando ali de SYN sent. Tá? Ele fica nesse estado até que recebe do servidor o segmento SYN-ACK e ele faz o quê? Então, ele envia um ACK em resposta ao SYN-ACK. Ou seja, é a terceira via do estabelecimento de conexão. Ele envia o ACK e passa para o estado de conexão estabelecida. Nesse estado de conexão estabelecida, a aplicação cliente e servidor, elas podem trocar informações, podem trocar dados pelo tempo que desejarem. Após trocar os dados necessários, nós estamos aqui na nossa ilustração, considerando que a aplicação cliente inicia o fechamento da conexão. Como nós já sabemos que o início do fechamento ou do encerramento de uma conexão TCP se dá enviando um segmento FIN. Então, a aplicação cliente envia um segmento FIN e vai para o estado de FIN wait 1. Nesse caso aí, nesse estado de FIN wait 1, o que o TCP cliente está esperando? Na verdade, ele está esperando a confirmação do servidor de que ele recebeu o segmento FIN. Então, ele fica naquele estado. Quando ele recebe o ACK relativo ao FIN que ele enviou, ele não envia mais nada e vai para o estado de FIN wait 2. O que ele faz nesse estado, FIN wait 2? Ele fica aguardando receber, por sua vez, o segmento FIN que é originado no servidor. Ao receber o segmento FIN vindo do servidor, ele envia o ACK para esse FIN e vai para aquele estado onde ele fica esperando, né, por exemplo, 30 segundos, após o que a conexão TCP é considerada encerrada no cliente. No canto inferior direito, nós temos o ciclo de vida do servidor TCP. Ele inicia no estado de fechado ou encerrado, closed, tá? E, então,
ele cria uma porta de escuta, aquela porta de bem-vindo, né? E fica no estado de listening, ou de escuta. Fica nesse estado até que recebe um segmento SYN oriundo do cliente e, como resposta, ele envia o SYNACK e passa para o estado de, olha, eu recebi um segmento SYN. Nesse estado, ele recebe um ACK e quando ele recebe o ACK do cliente, que na verdade é o Three-Way Handshake, né? É o tri do Three-Way Handshake, ele considera então a conexão TCP estabelecida. Nesse estado de conexão estabelecida é que são trocados os dados na conexão TCP. Até no momento que ele recebe um fim do cliente TCP. O que ele faz? Ele envia um ACK e vai para o estado de close wait. Nesse estado, ele envia um segmento fim, né? Ou seja, dá início ao seu processo de encerramento de conexão. Ele só foi avisado pelo cliente que o cliente deseja encerrar a conexão, então ele dá início ao seu processo, ao seu próprio processo de encerramento da conexão. Então ele envia um segmento fim para o cliente, tá? E fica esperando que o cliente confirme o recebimento desse segmento fim que ele enviou. Então ele vai para esse estado de last ACK. Estando nesse estado, ele recebe o ACK e aí, nesse ponto, ele não envia mais nada e encerra a conexão TCP. Bem, na próxima aula, nós vamos falar de princípios de controle de congestionamento, da mesma forma que a gente teve que falar dos princípios de transferência de dados confiável para poder falar do TCP. Agora a gente vai precisar falar um pouco dos princípios de controle de congestionamento para finalmente encerrar o capítulo falando de controle de congestionamento no TCP. Fica então a sugestão de vocês fazerem exercícios, os exercícios do nosso livro-texto, né? Ou seja, nesse instante, né, vocês estão aptos para responder todas as questões de revisão até o número 6 e os problemas até o número 25. Então, vocês têm bastante trabalho. Sugiro, como sempre, que vocês recorram aos tutores presenciais e aos tutores à distância, caso tenham dúvida.